TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Então, irmãos, continuando, Jesus ali está mostrando que, ao contrário do que nos foi ensinado, do que ainda continua sendo ensinado pelas igrejas e nos livros de séculos e séculos, não tem um pingo de apoio bíblico essa história de que Adão, com o seu pecado, ele passou o domínio da criação para Satanás. Jesus estava ali mostrando. Não foi por outro motivo que o Eterno, podendo enviar Jesus de tantos meios, em tantas formas, ele fez questão de enviar-nos Jesus pelo ventre de uma mulher, cumprindo uma profecia já desde lá de Jeremias, que dizendo que uma mulher cercaria um homem, ou seja, o ventre de uma mulher abraçaria, seria uma mera cerca para um homem. Porque era preciso que Jesus ele nascesse de mulher, para, como filho do homem, ele poder fazer com que Deus, e só Deus mesmo, para resolver o problema que o homem criou para ele. Ele tinha que ser justo e justificador, como vai nos dizer Romanos. Ou seja, justo e justificador. Ele queria ser justificador do homem, mas ele tinha que ser justificador do homem com justiça, sem quebrar a sua palavra. Na sua palavra, ele tinha entregue todo o domínio a quem nascido de mulher. Na sua palavra, ele tinha dito que a consequência do pecado tinha que vir a morte. Satanás sabia que ele não podia voltar com a palavra dele atrás. Por isso que Satanás tinha certeza da vitória dele. Mas, por isso ele tinha que ser justo. Mas com toda a justiça dele, sem quebrar a palavra dele, ele queria ser justificador do homem ainda assim. Só tinha um jeito: por meio de um homem, por meio de um nascido de mulher. Por meio de um nascido de mulher, então, ele cumpriria toda a palavra dele. Porque quando ele entrega aquilo tudo para Adão, ele cria todas as coisas. A última coisa que ele cria é o homem, porque ele estava entregando aquilo tudo para Adão. Entrega aquilo para Adão, em seguida diz a palavra, ele entra no seu repouso, ele entra no seu descanso, sabendo que nada iria surpreendê-lo, nada iria frustrá-lo. E ele disse para Adão que Adão dominasse tudo. Versículo 26, Gênesis 1, 26. Versículo 1, 28, Gênesis 1, 28, ele vai dizer: e sujeitai. Ou seja, Adão tinha que sujeitar toda a terra. Adão vestido da glória de Deus, por isso que eles andavam nus e não se sentiam nus. Eles estavam vestidos da glória de Deus. É por isso que quando eles pecam, a palavra vai nos explicar lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque destituído foi o que o homem pecou. Foi por isso que o homem, quando peca, ele passa a se sentir nu, sem nunca ter vestido roupa, sem nunca ter visto ninguém vestido, mas ele passa a se sentir nu, porque ele estava nu de quê? Da glória de Deus. Então, o homem nu da glória de Deus, ele perde Jesus, que a Bíblia vai nos dizer que a glória de Deus é Jesus. Então, com a desobediência, ele perde o quê? A obediência.
A Bíblia nos diz que Jesus foi obediente e obediente até a morte. Jesus era o protótipo da obediência do Pai. Era a glória de Deus, conforme a Bíblia nos mostra, Hebreus 1, logo nos 3 primeiros versículos. Então, sendo Jesus a glória de Deus, a obediência de Deus, quando o casal no Éden peca, eles perdem a obediência, eles perdem a glória de Deus, ficam nus, portanto. Ficam nus porque tinham tocado na árvore da ciência do bem e do mal, que no livro aqui eu mostro o porquê que eu afirmo, sem medo de errar, que aquela árvore era a figueira. E tocam na figueira, comem do fruto e pegam as folhas da figueira, diz a palavra, fazem aventais para eles pegarem e se cobrirem com as folhas da figueira que eles tinham acabado de pegar e tocar. E eles agora, mesmo estando vestidos com as folhas da figueira, antes eles conversavam com Deus todo dia na viração do tempo, sendo nus e não tinham vergonha. Agora, mesmo vestidos com as folhas, com aventais feitos de folhas da figueira, eles continuam se sentindo nus, agora passam a ter medo de Deus e passam a se esconder de Deus. Por quê? Porque eles tinham desobedecido. Tinham desobedecido, perderam isso tudo e passaram então a entenderem como todo homem que é desobediente à palavra, ele passa a perder o amor próprio, ele passa a perder a autoestima, ele passa a perder gradativamente diante de Deus. Então, bastante que nascido de mulher, que o homem sempre teve e continua tendo o domínio sobre a criação, que foi assim que Deus tinha dito no Éden, e esse texto, essa estada de Jesus em Gadara é uma das várias provas bíblicas disso. Mas eles agora, devido a essa depreciação que o pecado gera no próprio homem, eles passam a entender que eles agora não tinham mais autoridade sobre a criação. E Satanás, então, que nunca teve direito nenhum à criação, se intitula dono, como falou lá no deserto para Jesus, que aquilo tudo tinha sido dado a ele. Satanás botou na cabeça que realmente Adão, com a desobediência, entregou toda a criação para ele. E Satanás não só botou na cabeça dele, como infelizmente botou isso na cabeça da igreja. Isso é que é o pior. E nós vemos ao longo de todos esses séculos a igreja proclamando isso, a igreja dizendo isso, os doutrinadores nos seus livros dizendo isso, ensinando isso para a igreja, e daí surgiu uma série de ensinos errados, que era tudo que Satanás queria, e nós vamos ver já mais à frente, que é exatamente partindo disso que Satanás vai ter um duelo da palavra com Jesus lá em Gadara. Satanás querendo mostrar para todo aquele povo de Gadara de que isto tudo é dele. Adão entregou a ele e é dele. Ou seja, exatamente o que a igreja vive a repetir, que Satanás é o príncipe deste mundo, que no mundo tereis aflições, então o povo de Deus está aqui para ter aflições, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Então que o povo de Deus deve se conformar com isso. E Jesus vai, já nesta travessia, Jesus já começa a mostrar para os discípulos dele, preparando os discípulos para o que iriam encontrar do outro lado, que Satanás não é dono de nada. Qualquer nascido de mulher, ainda que pecador, mas desde que nascido de mulher, ele tem domínio sobre a criação. E tanto tem, e justamente porque tem, é que a terra está do jeito que está. Porque a terra está povoada de pecadores
pecadores que dão lugar a Satanás, e ao darem lugar a Satanás, deixam Satanás agir por meio deles. E aí a terra está, a criação está na situação que está. Não porque Satanás seja o dominador da criação, mas sim porque os homens a quem Deus deu e Deus nunca revoga, ao contrário do que disse Jó, em um momento em que Jó sequer conhecia Deus, Jó sequer tinha tido um contato com Deus até então, ao contrário do que disse Jó, Deus não dá e toma. Aquilo que Deus dá, Deus não toma. Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, nem para que seja surpreendido e tenha que voltar atrás. Quando Deus deu, Deus já sabia tudo o que iria acontecer e já estava preparado com todas as soluções para tudo que o homem iria fazer. Então, quando Deus deu o domínio de toda a criação ao homem, Deus sabia perfeitamente o que iria acontecer. Ora, e se fosse verdade, que isso não é uma verdade bíblica, se fosse verdade que o pecado de Adão pudesse fazer com que Deus revogasse a mordomia da criação dada a Adão, evidentemente, se isso fosse acontecer, que nunca aconteceu, se isso fosse acontecer, Deus teria que entregar a quem? A outro igualmente nascido de mulher, como era o caso de Adão, e sem pecado. Jamais iria entregar justamente a quem? Nunca nascido de mulher, que era Satanás, a personificação do pecado, não iria entregar justamente na mão dele. Isso não faz o menor sentido, mas foi isso que foi ensinado esses séculos todos e continua sendo ensinado em muitas e muitas igrejas e por muitos e muitos doutrinadores sem o mais mínimo apoio bíblico, como nós já estamos vendo, já na travessia para o outro lado. E do outro lado, nós vamos ver novamente a concretização de todas essas coisas. Então é por isso que quando Jesus faz que dorme, para deixar que aqueles homens aprendessem a confiar na palavra, passemos para o outro lado, e não confiar nas habilidades deles de exímios pescadores, para que eles começassem a ver que eles não eram mais pescadores, como novamente nós vamos ver ao final de tudo, quando Cristo volta a encontrar com eles no mesmo mar da Galileia, depois do Calvário, lá em João 21, Jesus faz novamente eles confessarem derrota. Eles novamente, bom, o homem morreu, o homem fez, mas chegou um momento que aquela cruz acabou com ele, ele está enterrado, não nos resta mais nada, vamos voltar para a nossa vida anterior, vamos voltar a ser pescadores de peixe. Jesus já tinha avisado para eles que iria encontrá-los lá naquele mar da Galileia novamente. E aí, o que Jesus faz? Faz eles confessarem o fracasso deles como pescadores. Tem alguma coisa para se comer? Não. Passamos a noite toda e não conseguimos pescar um peixe. Aí Jesus lança a palavra de novo. Lance a rede à direita, eles lançam e a rede vem cheia. Novamente Jesus mostrando, eles pensavam que ainda eram pescadores de peixe. Não eram mais, eles tinham feito uma aliança. E eles tinham, novamente Jesus mostrando para eles que o homem da aliança, ele tem que viver da palavra e não das habilidades pessoais. É isso que Jesus já começa a mostrar para eles naquela travessia. Então, lança a palavra, passemos para o outro lado e deita no barco e faz que está dormindo. Para ver agora a habilidade deles naufragar e eles veem que eles tinham que confiar na palavra. E ao não ignorar a palavra, que dizia para eles simplesmente passemos para o outro lado, eles tinham que dizer o que Jesus fez. Jesus estava mostrando para eles que cabia a eles terem feito. A palavra já nos disse, passemos para o outro lado. Logo, vento, aquieta-te, porque nós vamos para o outro lado. Mar, acalma-te, porque a palavra nos diz, vamos para o outro lado. Era isso que eles deviam de fazer na implantação do reino de Deus, que Jesus tinha acabado de ministrar para eles em Cafarnaum. Estava agora se dirigindo
com eles para chegarem a Gadara. E logo em seguida, então, chegando em Gadara, a palavra então começa em Marcos 5:1 nos dizendo: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. No próximo bloco, então, nós continuaremos. TV F7, a sua TV na internet.